Entender a diferença entre a democracia antiga e a moderna e o que é democracia moderna, especialmente o conceito de poliarquia. Na exposição a seguir, a cientista política e professora Leani Barreiro Lemos vai abordar, em linhas gerais, as principais questões que podem explicar quando e por que países tornam-se democráticos ou autoritários. A democracia mudou ao longo da história da humanidade. De uma democracia antiga direta à representativa, onde escolhemos nossos representantes. Nos séculos XIX e XX, este sistema incorporou massas de cidadãos. A democracia moderna é baseada em critérios que garantem a competitividade, a transparência, a honestidade dos processos eleitorais. Também se baseia na capacidade de processar demandas e resolver conflitos da sociedade. As democracias variam bastante. Existem democracias avançadas e democracias híbridas. A gente fala de democracia, a gente fala sempre da democracia como o exercício direto do poder, né? A ideia clássica da democracia, que é o exercício do poder pelo povo. Essa é uma ideia clássica, está lá nos gregos, está com Aristóteles, que inclusive achava, ele classificava a democracia, na verdade, como uma deterioração do poder. Né? Ele definia como uma espécie de tirania, porque seria um exercício sem limites e sem regras. Mas essa ideia da democracia direta, da democracia do povo, né, o governo do povo, ela vai mudando ao longo do tempo justamente porque pela dificuldade prática de você ter uma democracia direta. Então, vai se criando um novo sistema conceitual que é da democracia representativa. E o que isso significa? Significa a escolha de representantes por aqueles que serão governados. E essa é uma mudança muito importante na história política moderna, porque ela significa o quê? Que aqueles sistemas tradicionais, o sistema de sangue, a herança, o uso da força, não são mais formas legítimas de se constituir o governo. O governo vai ser constituído por aqueles que serão governados. Então essa é a ideia básica do que se tornou a democracia representativa. Então a democracia representativa é aqueles que governam serão escolhidos por aqueles que são governados. De toda maneira, ela é uma ideia elitista, porque poucos são os que governam e muitos são os que são governados. Mas, de toda maneira, ela altera a forma, e é essa forma que traz uma certa novidade, vamos dizer assim, uma grande novidade para o sistema político, né? A escolha dos representantes. Essa ideia ela vai se constituindo ao longo do século XVII, XVIII, XIX, e no século XIX as barreiras começam a cair, porque no início a democracia também é uma democracia elitista, não é uma democracia de massa, não todos participam. Só para você ter ideia, no século XIX, 1% da população votava. Hoje, nos países democráticos, tem eleições livres e competitivas, quase 100%, ou praticamente 100%, ou nos países onde é obrigatório, você não vota, tem que justificar. Mas é uma expansão muito grande de quem participa do processo político, e essa é uma grande revolução. Agora, é bom lembrar essas datas para a gente ver que a democracia ela é algo recente. Apesar de uma ideia muito antiga, ela, como democracia de massa, com um grande nível de participação e institucionalizada, é algo bastante recente na história da humanidade. Quando essa democracia representativa ela começa a se institucionalizar, a discussão está toda ligada à democracia a fins, democracia a resultados. O resultado é o bem comum, o bem de todos, o bem da sociedade. Com o crescente grau de complexidade das sociedades modernas, o que se percebeu? Que não existe um resultado bom, não existe um resultado desejável. Existem muitos interesses na sociedade, eles são legítimos e eles entram em conflito. Existem muitos resultados possíveis. Então a democracia ela deixa de ser vista como
aquilo que traz um determinado resultado pré-estabelecido, geral, comum, para ser definida pelo método. Ou seja, se estabelece no século XX e dentro de uma discussão mais contemporânea do que é a democracia, que ela passa a ser definida pelo formato, pelo processo, não só as eleições, mas aquilo que garante que essas eleições sejam limpas, sejam livres, que haja possibilidade de associação, que haja liberdade de expressão, que haja pluralidade dos meios de informação, que haja alternância de poder, que isso seja possível, que a oposição possa um dia aspirar a suceder. Então, ela diz mais, essa democracia representativa aí do século XX, a como se constitui o poder e formas de dentro do governo, dentro do poder, se criar soluções que estejam antenadas com a opinião pública, antenadas com o que é o desejo da sociedade, do que exatamente a uma plataforma ou um ideário de aquilo que é bom para todos, porque numa sociedade complexa, em que todos têm o direito de ser quem são, diferentes, ter preferências diferentes, expressar as suas particularidades e justamente a sua diferença, é muito difícil você defender um bem absoluto e total para toda a sociedade. Segundo Robert Dahl, para que o sistema de fato funcione, é preciso atender a alguns requisitos como liberdade de formar e aderir a organizações, liberdade de expressão, direito de voto, elegibilidade para cargos públicos, direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos, garantia de acesso a fontes alternativas de informação, eleições livres e idôneas, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. É muito interessante a gente ver hoje que há uma variação muito grande entre os regimes democráticos. Você tem desde sociedades, regimes que já estão bastante consolidados e avançados, embora isso não quer dizer que não apresentem problemas, mas existem alguns países, alguns regimes já bem consolidados, os seus direitos humanos, direitos civis, direitos de expressão, direitos de participação. Existem outros que não têm esses direitos, que não apresentam um conjunto de instituições que a gente possa chamar de democráticos, são regimes autocráticos, e existe aí uma zona cinza de países que têm alguns elementos de regimes democráticos e outros que são de regimes autocráticos. Então não existe um modelo pronto e acabado de democracia. Ela está em construção e ela varia muito no mundo. Existem algumas instituições, alguns rankings de democracia no mundo, Você tem o Freedom House, o Quality of Democracy, e só para te dar um exemplo, o Freedom House, ele classifica os países de 1 a 7, sendo que 1 mais democrático, o 7 menos democrático ou não democrático. E aí conta com uma série de indicadores para construir essa avaliação. O Brasil é um país que no Freedom House é considerado como bastante democrático. Ele tem uma série de garantias, imprensa livre, eleições competitivas, você tem uma série de garantias. A nota do Brasil é 2, ela está mais próxima do máximo, que é 1. E você tem alguns países como o Irã, como o Iêmen, que não são considerados democracias, porque justamente não tem todo esse conjunto de indicadores. E alguns países como a Venezuela, como o Egito, que são considerados parcialmente democráticos. Ou seja, a democracia, se você quiser medir, ela é um contínuo, ela é uma régua, mais do que um modelo acabado.